Olá a todos, sejam todos bem-vindos. É um prazer conversar com todos vocês. Eu gostaria muito de acreditar nas propostas que possam trazer benefício a todos. Então, como nós podemos ver esse progressismo que hoje nós estamos vendo, as pessoas estão destruindo pontos de vista essenciais, estão destruindo a razão da própria existência por via de um punhado de ideias, um punhado de comportamento baseado em ciência, cultura e tantas outras coisas, e engole o tal progressismo. Eu já sou contra o nome Ordem e Progresso da minha bandeira. Eu já sou contra isso. Pelo menos ordem e justiça já seria o suficiente, mas ordem e progresso não pode haver progresso quando nós temos uma disputa onde não tem freios para que possa proteger a nação brasileira. E quando eu falo nação brasileira, essa é que deve ser reestruturada. E nós falamos sempre em reformas. Nós falamos em reformas políticas, nós falamos em reforma tributária, e falar em reforma tributária há de haver grandes prejuízos, essa que vem por aí. Então, nós falamos em tudo isso. Os governos, os parlamentos, vamos dizer assim, que também é preciso fazer grandes mudanças nos estados, nas assembleias, é preciso fazer nas prefeituras, é preciso fazer na Câmara Federal. Mas quando nós falamos em reformas, nós falamos em mudanças, essas mudanças, elas tinham que começar com o povo. Essas mudanças tinham que ser de forma estruturada para dar condições ao povo entender do que de fato está acontecendo no Brasil. Porque nós temos diversas camadas que quando nós falamos a verdade ela não tem uma educação. A verdade, ela é para ser dita e ela é para ser compreendida, mas nem sempre a verdade é compreendida de forma clara. Tanto é que quando nós falamos uma verdade, 1000 pessoas vai contra você e diz, não é assim. Esse cara é um grosso, essa pessoa precisa estudar mais. É isso que a gente encontra quando a gente percebe que a nação está dividida. É isso que a gente encontra quando nós encontramos resposta desse nível. Sabemos que o Brasil, o véu da educação, o véu da razão humana já foi destruído. Estamos de fato divididos. Estamos de fato precisamos de uma unificação. Essa unificação nunca vai ocorrer porque divisão entre um país, onde nós falamos sobre polaridade política, onde nós temos 50 partidos políticos. Quando isso pode acontecer? Isso não vai acontecer. Isso não pode acontecer. Essa unificação. Então, vamos voltar aqui no entendimento quando as pessoas falam a verdade. Aí outras pessoas vão às suas respostas, vão ali a resposta e começam a tentar desconstruir aquilo que eles não têm a menor condição de dar resposta, como educação, saúde, segurança. E nós estamos assistindo isso de forma passiva. E essa forma passiva nos faz culpado porque somos ausentes às nossas obrigações. Porque nós somos obrigados a participar do sistema de tributação, nós somos obrigados a participar de qualquer ação, de qualquer informação que seja do cunho nacional. Nós somos obrigados a saber para onde está indo o dinheiro. Todos nós somos obrigados, porque nós temos no artigo 170 da nossa Constituição, que é justamente
Tudo isso que nós estamos vendo faz parte justamente da ordem do trabalho. Agora, quando nós encontramos pessoas para ir de encontro a você, olha, eu fico triste em saber que as pessoas só criticam, mas não dá um ponto para dizer assim, isso aqui está certo, vamos fazer isso aqui porque nós vamos sair disso aqui. Nós temos hoje uma chamada direita porque eu não acredito nesse lixo de direita, de esquerda, porque isso destrói, é isso que nós estamos vivendo no Brasil, é isso que está ocorrendo no Brasil. As pessoas se posicionam sabendo que está sendo envenenada por milhares de ideias, ideias que mais tarde, lá no fundo, eles estão rindo como as pessoas são bobas, como as pessoas são otárias, como as pessoas são tolas. E aí, sabe o que ocorre? Ocorre é que nós ficamos um povo inerte, parado, estagnado, apodrecendo por ideia socialista, ideia comunista. Pessoas de direitas que acusam e estão experimentando o mesmo grau de veneno de você acusar um comunista, um socialista de corrupto. Você tem que acusá-lo do que de fato ele é. Você tem que acusar de fato o que ele tem em mente a fazer. São psicopatas, são doentes, são pessoas que precisam de tratamentos, mas o tratamento bem longe da sociedade. Bem longe da sociedade. São homicidas. Homicidas. São assassinos. Essas pessoas que você tem que apontar o dedo para elas e falarem. Mas você chamar o comunista, o socialista de corrupto, ele vai mais tarde fortalecer e chamar você também. Porque as medidas em que eles se apoiam é justamente em defesa dos mais humildes. Mas nunca chega essa defesa porque ele vai acusar você de qualquer coisa que você fez e que não foi possível fazer e que esse dinheiro se perdeu em algum canto, ele vai te acusar também de corrupto. Então vai ser uma troca, vai ser uma ofensa e uma contraofensa, vai ser uma resposta ou contra-resposta. Nós não vamos chegar a lugar nenhum. Por quê? Porque acusa daquilo que mais tarde eles vão te acusar. O comunista, ele é assassino. Olha a história, olha a história. O comunista, ele é assassino. Eles destroem, eles matam, eles fazem qualquer coisa para o seu ideal, porque ele vê a normalidade como defeito, porque as mentes doentias, as mentes psicopáticas deles, quando ele olha para alguém, ele vê aquela pessoa porque o campo produtivo mental dele não consegue raciocinar, não consegue chegar a um ponto de compreensão por que aquela pessoa tem um pouco mais de inteligência do que eu. Então eles começam a criar os meios para destruir aquilo. Enquanto nós estamos assistindo isso, olha, o Brasil a vida inteira foi isso. Agora que eles estão pondo em prática aquilo que eles colocaram lá 40, 45 anos atrás. Muitos que estão aí não lembram disso, mas esse trabalho, né, foi feito lá atrás, quando eles perderam lá em 64 por esse exército que diz que lutou contra os crimes. Não lutou nada. Se tivesse lutado, de fato, tivesse conservado o que tinha que ser conservado, nós não estávamos passando por isso que nós estamos passando. Então não houve uma luta para libertar o Brasil, pelo contrário, destruir as pessoas que de fato tinham o entendimento ou até mesmo a ação correta para ser aplicada para que essas pessoas não pudessem sobreviver. Nós não estamos falando aqui que as pessoas têm que morrer, que as pessoas têm que... Não, nós só temos que evitar que essas pessoas cheguem ou chegassem ou que chegaria ao poder. Agora, o que ocorre com o Brasil? É a base, eles destruíram a base lá já começam nas escolas.
Já começa nas escolas, depois entra para as universidades e as pessoas dizem, eu sou inteligente. Mas se você é inteligente, como você cai na crença de que o socialismo e o comunismo é uma saída? Como você se permite de ser destruído de uma forma clara? Como você vai às ruas com bandeira para defender assassinos sem um propósito da compreensão do que é certo, do que é errado? Simplesmente você se empolga naquele momento porque alguém disse, isso aqui é ruim. Então vamos fazer diferente. O presidente Lula, por exemplo, ele falou que é um genocídio cortar a água da faixa de Gaza. Mas, poxa, o que aconteceu no Nordeste? A mesma pessoa que defende algo lá faz aqui. O que aconteceu no Nordeste? A água está jorrando do seu rio São Francisco ou houve corte de água lá? Então, a gente começa a compreender o que de fato está acontecendo. E o que de fato está acontecendo é para ser destruído até mesmo você, que não tem a profunda compreensão de entender o que de fato está acontecendo no Brasil. Nós temos que fazer essas mudanças. Mas as mudanças, meu amigo, tem que ser feitas na estrutura. Nós vamos levar mais de 100 anos para poder reestruturar a educação, para reestruturar a saúde, reestruturar a segurança. Nós vamos levar mais ou menos essa geração de 100 anos, um século, para fazer com que esse Brasil venha caminhar de novo. Porque não tem a menor condição do que está acontecendo, estão doutrinando os teus filhos nas escolas. Olha o que ocorre, as crianças já não pegam livro, pegam o celular. As crianças já dão mais ouvido aos professores, os professores que estão ali estão doutrinando, estão buscando os teus filhos, estão destruindo a mente deles. E as pessoas estão dizendo, não, mas eu estou pagando escola particular, tanto faz escola particular como escola do Estado, ou escola municipal. O adestramento é a mesma coisa, o marxismo. Essa estrutura está hoje alicerçada com base no comunismo, no socialismo. E você tanto aceita que você não consegue reagir da forma mais clara possível. Não, eu não posso fazer isso. Por que não pode? É uma minoria, mas nós temos grandes canais de televisão, nós temos a dúvida na cabeça de todos, nós não temos razões, nós não temos a clara evidência da razão do certo e do errado, da violência, da violência ou da ação sobre o asilo. Aquilo ali é normal, o cara entrou, estuprou, mas você não pode atirar no bandido, você não pode surrar o bandido porque ele não te deu direito de defesa, e ele deu direito de defesa quando você entrou. Então essa é uma bolinha de cristal que todos nós estamos nos guiando por essa bola, ao invés de revoltarmos com essa situação. Nós não queremos isso, nós queremos a educação. Então vamos estudar, vamos buscar os meios para compreender melhor. Vamos buscar os meios para poder evitar que nós venhamos cair nas garras dessas pessoas. Para sair dessa condição em que nós nos encontramos hoje, olha, vai ser preciso uivar muito. Muita gente vai ter que chorar, porque tá difícil, mas não é impossível. Tem que voltar lá na base, reestruturar a educação, reestruturar os professores. Antes de fazer prova com os alunos, como esse negócio de Enem, que isso é mais uma doutrina para o futuro ao qual os que de hoje estão trabalhando, antes de fazer isso, tinha que fazer a prova conforme tem o artigo constitucional, acho que, se não me engano, no artigo 8, eu não estou aqui, mas vou buscar o inciso, em que os funcionários públicos tinham que fazer revisão, tinham que fazer prova. Se fizer prova com os professores
do Estado, dos municípios, tanto particulares, privados, como estados e municípios, até mesmo das universidades federais, praticamente 80% não passa. Então essas porcarias tinham que ser demitidas e chamar professores que der de fato o ensino ou ciência política, ou mesmo que se tem Max nas universidades, nas escolas, então coloca ali uma outra estrutura para fazer uma comparação, fazer um crescimento estruturado sobre conhecimento de fato. E que os professores sejam imparcial, mas que possam ensinar aos universitários, às crianças, aos estudantes, os meios para que ele possa desenvolver e amanhã eles possam fazer desse Brasil um lugar onde se possa morar. Mas da forma que se encontra, que só um lado manda, só um lado estabelece, dificilmente nós vamos ter, a não ser que desde agora em diante venhamos tomar as rédeas. E as rédeas são cobranças, isso aqui está errado, mas o Estado está errado. Começa já daí, se o Estado que decide isso aqui, então está errado. Então vamos cobrar dos deputados estaduais, dos vereadores, dos deputados federais, dos senadores, que é outro nível, que é outro Brasil, que depois nós vamos falar sobre isso. Mas nós temos que cobrar deles de forma ferrenha. Vamos parar, mas vamos apontar o dedo na ferida e mostrar quem são essas pessoas. Porque se não fizermos isso, dificilmente nós vamos ter o Brasil que a maioria acredita que tem, que já não tem, e se sonha ter, pode ser mais tarde um grande pesadelo para você. É assim que nós estamos caminhando no Brasil. Quer mudar o Brasil? Comece com você. Comece com você. Você vai conseguir. Um abraço a todos. Até mais.